Temos que aprender a separar as coisas. Temos que ter um mínimo de discernimento para quê? Não blindar nem treinador nem jogador algum de crítica, mas também não querer jogar no lixo a cada decisão ruim ou partida ruim que o time tiver. Vamos lá. Felipe Luiz errou em que momento? Primeiro, é engenheiro de obra pronta, o Léo Pereira tá muito bem, quer falar que o Léo Pereira não joga. A partir do momento que você tem o Danilo 100%, o Léo Pereira não pode ser titular do Flamengo. Por quê? O Léo Pereira é ruim? Não. O Léo Pereira é um grande zagueiro. A partida tenebrosa que ele teve ontem não apaga o fato dele ser um grande zagueiro. Mas o Danilo 100% é muito, mas muito mais zagueiro que o Léo Pereira. Entre Léo Pereira e Léo Ortiz é bem melhor. Então, fica bem claro que a zaga é Léo Ortiz e Danilo. Se você pensa num Flamengo ideal, que é o Flamengo que tem jogado o Campeonato Brasileiro completo titular, normalmente é Danilo e Léo Ortiz que você teria que conquistar, teria que escalar normalmente, né? O Danilo já ganhou essa vaga no campo, ele já vem jogando bem melhor, mas a tal meritocracia que o Felipe Luiz tanto diz, questão de hierarquia, que confesso que não entendo muito bem o que ele quer dizer com isso, prende mais o Danilo no banco e não coloca titular. Agora nas escolhas durante o jogo. Para mim o Felipe Luiz tá tendo uma dificuldade de ler as partidas. Por quê? Quando o Flamengo tá perdendo ou empatando o jogo, a primeira opção dele para entrar não pode ser o Michael. Não pode ser o Michael. É um atleta que tem muita dificuldade na finalização. Eu não tô desprezando o Michel, não. Tô tirando o Michel pra merda, não. O Michel é uma boa valência no elenco, tem sua característica, mas é para ser utilizado como, por exemplo, é utilizado no Corinthians o Thales Magno. Como já falei no início do programa aqui, situações específicas. Michael é jogador para situações específicas. Você coloca o Michael em campo, depois de. Você primeiro coloca o Bruno Henrique na dele. Que joga, entra aberto na esquerda. Depois, quando você coloca o Michael, você joga o Bruno Henrique pro centro. O Bruno Henrique não é centroavante, Felipe Luiz. Porra, o Bruno Henrique não é centroavante. O Michael não é a primeira opção para jogar. O Danilo não é reserva do Léo Pereira. O Gerson não é ponta. Joga lá? Joga. Já foi muitas vezes bem? Sim. Mas não é ponta. Por que eu falo não é ponta? Porque quando o Gerson é escalado ali, o Flamengo joga de uma forma onde aproxima muito a Arrascaeta, Gerson, Dela Cruz e Pulgar. Joga com a posse de bola. Joga bem juntinho. Joga criando. Aí tem uma coerência do Gerson aberto na direita. Corredor todo pro Wesley. Gerson traz por dentro. Aí tem uma coerência. Mas quando o time joga, como jogou contra o Cruzeiro, completamente espaçado, quem tem que jogar é um jogador de velocidade. É o Luiz Araújo. É um Juninho numa dupla com o Pedro. Liberando mais o Arrascaeta pra municiar ambos. O Gerson não pode jogar nessa posição. O Gerson se acomodou. O Gerson tem que voltar a brigar a posição com o De La Cruz. Um segundo homem no meio campo. Inclusive hoje ele perde, tá? Se for pra essa disputa hoje, o Gerson perde. Começou um ano muito bem, como um dos melhores jogadores da temporada. Parece que renovou o contrato e ó. Cagou. Foi pregado uma peça no Flamengo. Perde com gol no finalzinho. Gol do Gabigol. Toda a mística do jogo foi legal. Não é desespero pra nenhum dos lados, tá? Pra falar um pouquinho do Cruzeiro também, que teve seus méritos. Não foi, o Cruzeiro não venceu só porque o Flamengo jogou muito mal, não. O Cruzeiro jogou muito bem. O Cruzeiro jogou muito bem. E o Cruzeiro, você percebe uma evolução pouco a pouco do Cruzeiro. Cada vez mais Leonardo Jardim vem ganhando moral e vem mostrando que estava correto nas suas decisões. O Cruzeiro vem melhorando de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Começou muito mal. Joga mais ou menos. Faz uma partida semana passada contra o Vasco. Bem ruim. Bem mais ou menos ali contra o Vasco. Mas já melhorou alguma coisinha em relação ao anterior. Contra o Flamengo, joga muito melhor. Consegue explorar todas as vulnerabilidades do Flamengo. Todas. Caio Jorge jogando entre linhas. Cruzeiro
rápido, atacando rápido. O Carlos Jorge poderia ter feito pelo menos mais 2 gols. Teve chance. Então o Cruzeiro tá evoluindo. Perder pro Cruzeiro no Mineirão, claro, pro torcedor mais soberbo e mais nariz em pé, vai olhar e falar, pô, não pode perder pro Cruzeiro no Mineirão. O Flamengo tem que atropelar todo mundo. Mas são resultados, são 3 pontos que você perde e você olha, tipo, não foi tão absurdo assim, não. Mas tudo é no futebol como se perde. O Flamengo perdeu de maneira bizarra. O Flamengo fez uma partida horrível. Fez o primeiro tempo de médio pra ruim. Fez o segundo tempo desastroso. Não fez tudo errado no segundo tempo. Tudo. Do time em campo ao Felipe Luiz na beira do campo. Fez tudo errado o Flamengo. Dia pra esquecer ontem. Mas, derrota, Campeonato Brasileiro, sem alarde, não é pra demitir técnico, não é caça às bruxas, mas tem que ligar o alerta que certas teimosias arrastam treinadores para o fracasso. O Felipe Luiz está começando agora, então tem que deixar de ser teimoso. Michel não pode ser o primeiro na fila para entrar. Não pode. Não adianta dar entrevista dizendo que ele faz tudo que você pede, que ele tem raça, que ele tem disposição. Isso são características mínimas para ser jogador do Flamengo. Tem que fazer o que o treinador pede, tem que ter raça, tem que ter disposição. Isso é mínimo. Ele não tá sendo diferenciado para fazer isso. Isso é o mínimo. Tem que falar do nível técnico. Tem que falar da quantidade de gols que ele perde. Tem que falar de como ele entra disperso. Como tá da cabeça, Michel? Tá bem psicologicamente? Sabe que já tem problemas. Tá bem? Cuidar do atleta. Tira ele um pouquinho dos jogos. Conversa, vê o que tá acontecendo. Coloca pra treinar a finalização. Coloca pra ir no psicólogo. Como é que tá o Michel? A gente não sabe. Os bastidores a gente não sabe o que tá passando na cabeça do atleta. Mas dentro de campo ele não tá dando a resposta. E se não dá a resposta dentro do campo, é muito simples. Outro passa à frente. Outro joga. O Alacian, por exemplo, um jogador da base que jogou no Campeonato Carioca muito bem, perdeu a oportunidade, aí depois saiu uma notícia que foi por questão interna, teve uma briga com outro garoto do Flamengo, enfim, acabou sendo escanteado, mas e os outros? O Matheus Gonçalves não joga nunca mais? Não sou dos torcedores que acham o Matheus Gonçalves gênio, não, tá? Que vejo muitos torcedores do Flamengo pedindo o Matheus Gonçalves no time como se ele fosse o Lionel Messi. Como esse garoto não joga? Calma. Calma. Deveria estar jogando um pouco mais, mas também não é pra estar esse absurdo todo, desespero de um pedido do Matheus Gonçalves, como se ele fosse um grandíssimo jogador que não é. Mas tem teimosias que o Felipe Luiz tem que eliminar se ele quiser evoluir como treinador na carreira. Agora, quem sou eu para dizer sobre a evolução do Felipe Luiz? Mas nós já vimos muitos treinadores decaírem na sua carreira por teimosias e convicções que não abrem mão nunca. O próprio Diniz, que a gente tá falando sobre o Vasco, já cansou de ser demitido por nunca abrir mão de sua filosofia de jogo, até em momentos que ele vê que não tinha condição de mantê-la. Então o Felipe Luiz ainda tem tempo, o Felipe Luiz ainda é novo, ainda vai errar bastante. Para mim, é o técnico do Flamengo, tem que continuar sendo, não muda nada, mas não pode ser alheio a críticas. Não pode deixar de criticar o treinador. A rede social é uma guerra. Você faz uma crítica ao Felipe Luiz, vem um monte de gente, você é idiota, gosta do Tite, quer o Tite de volta. O Felipe Luiz é muito bom. Ninguém falou que o Felipe Luiz é ruim. Mas quando ele errar, ele vai ser criticado como qualquer outra pessoa. E ontem ele errou.